Paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus, amém. Meus amados, eu quero falar a vantagem de ser líder dentro da casa do Senhor. A vantagem de ser líder na questão de um povo. Um líder, ele sofre. Em primeiro lugar, para moldar a sua vida espiritual e pessoal. Amém? Espiritual e carnal. Por exemplo, quando uma pessoa tem um chamado a líder, aquilo que ele era bastante carnal tem que ter moderação. Tem que chegar ao ponto da ordem e da decência. Saber que é carnal, mas saber também que é temperado pelo Espírito de Deus. Então a Bíblia, ela é muito clara. Exemplo, quando Deus chama a Samuel, que era uma liderança, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ali em Israel, ele chama ele criança. Mas ele viu os problemas na casa do Senhor, na casa do profeta Eli, com os filhos do profeta. Ele viu como é que ali sacerdotes davam tratamento às ofertas, né? Esbanjavam o dinheiro das ofertas. Então, Samuel ele cresceu vendo problemas dentro da casa do Senhor. E isso serviu para a sua liderança sacerdotal. Davi, ele cresce encarando ursos, leões, que vinham atacar ali as ovelhas. Então ele criou essa experiência de guerra espiritual, de defesa, ali no pasto. Então Samuel, quando unge a cabeça de Davi, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele simplesmente unge Davi na ordem de Deus, porque Deus via a coragem de Davi. Mas você pensa que foi fácil Davi chegar ao reinado? Sair do pastoreado e chegar ao reinado? Não foi fácil. O primeiro gigante que ele teve que encarar foi Golias. Depois ele teve que encarar a ira de um rei chamado Saul. Então, ser líder é encarar, né, guerras espirituais, pessoas que se levantam contra você no seu ambiente de serviço. Eu conheço pessoas dentro da casa do Senhor que tiveram levantes no serviço, levantes na região onde mora, com bagunça, com isso, com aquilo, mas não compreenderam que na posição de liderança vai ter essas perseguições, vai ter pessoas para querer falar mal do seu nome, fofocar, fazer contenda, desavenças, tentar derrubar de qualquer jeito a sua liderança. E Davi foi um desses, né? Onde o rei Saul tentava a todo modo derrubar esse chamado. Mas Davi não desanimou, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando Esther, ela foi chamada para estar diante do rei como rainha, ela teve que passar ali por guerras espirituais contra homens que se levantavam contra o seu tio. Amém? Porque o seu tio era um sacerdote, o seu tio ali era um profeta da casa do Senhor, o profeta Mardoqueu. Amém? Então, quando você é chamado a uma liderança, você vai encarar os problemas antecipados dessa liderança. Mas é excelente, porque a Bíblia fala, o profeta Salomão fala, melhor é todo o fim do que o começo. Então as pessoas elas ficam muito preocupadas no começo, porque começa a sofrer, vê o seu carro quebrar, Deus afasta do povo, manda morar longe, né? Deus tira do seu ambiente ali
e vai mandar morar em outra quadra, né? Deus gera uma situação de um emprego que não paga tão bem de acordo com a mão de obra, amém? Mas por quê? Porque Deus quer ensinar na escassez. Lembra de Ló e Abraão? Olha, se tu quer ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu quer ir para os vales, para as campinas, eu vou para o deserto. Ló escolheu aquilo que era facilidade e Abraão, Deus é comigo, foi para o deserto, prosperou. Amém? Porque a promessa estava com ele. Então, ser líder é entender que a promessa está com a pessoa, que dias melhores virão. Amém? Então, quando você é chamado ali a liderar a casa do Senhor no aspecto limpeza, organização, que é, para mim, a maior da função dentro da casa do Senhor, é ser obreiro, porque o pastor não pode deixar de ser obreiro, o diácono não pode deixar de ser obreiro, o profeta não pode deixar de ser obreiro. Amém? Então, a função de obreiro é uma liderança. No mundo espiritual, Deus considera como liderança. Eu sei que vários obreiros terão muito maior galardão do que pastores, profetas, apóstolos, pessoas que se intitularam líderes dentro da casa do Senhor. E aquela pessoa que está ali na intercessão, orando pelo ministério, terá maior galardão diante do reino, porque foram mais sinceros, fizeram a obra com mais excelência na visão de Deus, porque Deus ele tem uma visão diferente, porque ele julga o coração. Então, se você foi chamado à liderança e você recua a sua liderança, aonde fala desta forma: quando colocamos o pé no arado, o pé na obra, o pé ali na lavoura, na vinha do Senhor, nós não podemos recuar, nós não podemos ser frouxos. Então tem muito líder que recua no chamado, sendo que a coisa é maior, sendo que Deus, quando ele é com os líderes, lá na frente ele mostra o seu reinado. Exemplo, Josué, ele andou com Moisés, Moisés era líder. E Moisés, por uma reclamação, não entrou no regozijo do Senhor e não entrou na terra prometida. Mas Josué entrou. Então tem líderes que não entram no regaço do Senhor, não entram ali na promessa do Senhor. Foram líderes a vida toda, enfrentaram problemas, mas não entraram, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, na promessa de Deus, na terra prometida, porque não souberam liderar, ou se estressaram pelo meio do caminho, ou murmuraram diante de Deus, ou não aceitaram as ordens do Senhor. E aí, essas pessoas foram expurgadas da presença de Deus e não tiveram ali, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o resultado da sua liderança. Então, Josué, ele entra, ele atravessa o val do Jaboque e ele vai em direção à primeira posse dele, que foi Jericó, e depois ele tomou de conta de todas as regiões de Israel. Tem líderes que são tardios demais, né? Caleb, aos 86 anos, teve que guerrear pelo monte para tomar posse daquele monte. Então a liderança ela não tem idade, ela começa cedo, pode terminar tarde, mas o galardão da liderança, tanto em terra como no céu, é garantido. Amém? Chega o momento em que Deus ele começa a nos entregar o nosso direito, a nossa herança, por causa do processo. Então, tem pessoas que ficam preocupadas, murmuram no processo, mas Salomão falou, melhor é o fim do que o começo. Todo começo é difícil, todo começo é de aprendizado, né? Eu lembro da minha época de estudo, né? Não é fácil ficar estudando, né, correndo atrás dos concursos públicos. Não é fácil, irmão, mas é esforço. A Bíblia fala, esforça-te, filho meu, tem de bom ânimo, eu venci e vós vencerás também. Então, tudo é esforço. Né? Tem pessoas que ela escolhe isso, fica escolhendo aquilo. Não, irmão. Senhor, o que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer. Acreditar em Deus, em nome de Jesus Cristo Nazaré, para ser um grande líder sobre a terra, é aceitar o processo. Aceita o processo. Amém? Faça o que Deus te manda. A Bíblia fala, faça tão somente conforme eu te mando, e tudo te irá bem. Não te mandei eu?
Está lá em Josué, capítulo 1. E Josué, se você for ver o livro de Josué, todo ele, Josué foi um dos maiores líderes. O único erro de Josué foi não capacitar alguém para direcionar Israel após sua morte, porque aí veio a época dos juízes, logo após a época de Josué. Não tinha ninguém capacitado, os juízes tomaram conta da terra, assim como no Brasil. No Brasil, os juízes querem ser presidente, os juízes querem ser senador, os juízes querem ser deputado, os juízes querem ser as maiores autoridades, sendo que não, a maior autoridade do país é um presidente da República. Amém? Então, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para a honra e para a glória do nome de Jesus, nós temos que entender princípios de liderança. Os líderes dentro da nossa igreja serão os primeiros aí em Israel. Quando nós tivermos ali uma caravana para Israel, quem é que vai? Os líderes, porque é aqueles que ensinam, é aqueles que estão ali garantidos dentro da casa do Senhor como líderes, é os primeiros a viajar. Quando nós tivermos congresso fora, quem vai? Os líderes. Amém? Porque os líderes é que ensinam o povo. Então tem pessoas que largam muito fácil o seu cajado, largam muito fácil ali o seu princípio de liderança. Não querem aprender com líderes que já foram líderes, tanto na vida secular como dentro da igreja. Amém? Tanto líderes na vida carnal, na administração, ali, no controle, amém? No direito. Amém? Sabe o caminho, as pessoas não querem aprender. E isso é discipulado. Tem líderes que não querem ser discipulados. Amém? E acabam perdendo. A gente vê a igreja cheia, daqui a pouco a gente vê a igreja vazia. Irmão, quando eu vejo uma igreja vazia, eu vejo da seguinte forma: tem gente que não deu valor naquilo que foi ensinado. Sabedoria, entendimento, discernimento, conhecimento. Mas as pessoas olham para as minhas falhas. Eu tenho várias, milhares de falhas. Eu tenho falhas no falar, às vezes no olhar, porque às vezes a minha carne quer abrasar na frente do meu espírito. Olha, o que eu quero fazer, isso eu não faço em espírito, mas o que eu faço, isso eu não quero fazer na carne, em nome de Jesus. Então, tem que entender esses mistérios. Nós somos seres humanos, mas um ser humano que tem que procurar não errar, ou ser orientado por Deus para fazer isso ou aquilo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O segredo de uma boa liderança é ser orientado pelo Espírito Santo, mas para ser um grande líder tem que orar muito. Amém? Tem que orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, porque Jesus, ele falou, nem 1 hora consegue vigiar comigo, e como eu sei que Deus se revela com bênção no 4, então a gente está sempre ali buscando orar às 4 horas diárias, nas consagrações. Muito difícil, amém? Confesso para vocês que não é fácil você passar 3 horas, 4 horas no joelho, mas esse é o objetivo de uma grande liderança. O objetivo de ser uma grande liderança é passar tempos em comunhão com aquele que é o maior líder, o maior pastor, o rei dos reis, o todo-poderoso. Entrar em espírito, na imersão do espírito. Parar com esse negócio de água do espírito que só dá no joelho, que só dá nos artelhos, nos joelhos, ou aqui nos peitos, na cabeça. Não, irmão, a água do Espírito ela tem que passar, amém? O entendimento ele tem que passar. Quando ele passa, é porque ele está vindo totalmente de Deus. Então, ser líder é, em nome de Jesus Cristo Nazaré, compreender desde o começo o que Deus está fazendo, para onde Deus está te chamando, de que jeito Deus está te chamando, porque vai ser gratificante. Vai ser gratificante, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, você herdar da parte do Senhor um dom de liderança, um dom de líder ali do ministério de louvor, ser líder ali da casa do Senhor, da organização das coisas de Deus, amém? Ser líderes do altar no pastoreado, ser líderes de região no biscopado, ser líder de nação no apostolado, amém? Ser líder em revelação no profético, amém, amado? Saber a hora certa de impor uma cura, porque você não pode lançar pérolas à porta. Tem pessoas que estão na cadeira de roda porque, meu irmão, foi o capeta na terra. E se você botar a mão, aquela pessoa levantar, e aí, em nome de Jesus, ela vai andar na terra de novo, como o filho do demônio.
Amém? Então, às vezes, ela tem que passar por aquele período. Tudo é fase. Já aconteceu comigo, onde eu coloquei a mão em uma pessoa cadeirante, ela levantou e eu fiquei doido. E aí eu corri atrás de outros cadeirantes para pôr a mão, e eu não achei nenhum durante 3 dias. E olha o tanto de cadeirante que tem no mundo. Mas quando eu cheguei dentro da igreja, que eu vi ali uma pessoa na cadeira de roda, uma certa igreja, eu corri para pôr a mão, porque eu pensei que o dom, pronto, agora eu podia colocar a mão em todo o cadeirante. E aí um pastor mais antigo, ancião, um líder mais antigo do que eu, pegou e falou: meu filho, eu sei da tua fé, e se tu colocar a mão, Deus até te honra. Mas, olhando para a mulher que estava na cadeira de roda, mas essa menina aí, ó, se ela levantar, ela vai voltar para a vida do crime. Então ela está aí porque ela tem que passar esse período aí para refletir as merdas que ela já fez. Não coloque a mão. E ele, na revelação, me falou isso. E ali eu aprendi que esse dom de maravilha não era eu que tinha para toda hora, não. Eu tenho ele para, na hora que Deus me revelar quem é, eu colocar a mão. Tanto é que nesse mistério de dons de maravilhas, eu já vi o cego enxergar através do meu ministério, eu já vi o mudo falar através do meu ministério, eu já vi o surdo ouvir através do meu ministério e cadeirantes levantar através do meu ministério. Só que, em nome de Jesus, eu nunca vi foi um morto levantar através do meu ministério. Amém? Em nome de Jesus. Isso pode acontecer? Pode, em nome de Jesus. De vez em quando eu vou no cemitério, acompanho os enterros, esperando a voz de Deus para me colocar a mão. E se Deus mandar, irmão, em nome de Jesus, eu não tenho nenhum medo. Em nome de Jesus, se o Espírito Santo falar comigo, eu vou colocar a mão e em nome de Jesus vai ter que levantar esse cidadão ou essa cidadã ali do leito de morte, em nome de Jesus, seja no hospital, seja onde for, pelo poder do nome de Jesus. Então, ser líder também é reconhecer a voz do Espírito Santo. Mas como é que eu vou reconhecer a voz do Espírito Santo se eu não oro? Como é que eu vou reconhecer a voz do Espírito Santo se eu não obedeço? Se eu não cumpro mandamentos? Amém? Tá certo, irmão. Você não vai cumprir tudo, nem eu, nem eu. Amém? A Bíblia fala que olhando Deus para a terra, ele não viu um justo sequer. Não há um justo sequer. Nós somos justificados pelo nome de Jesus. Foi ele quem pagou o preço. Amém? Mas eu tenho que me esforçar para estar nessa posição e estatura de varão perfeito. Não é fácil. Não é fácil. Amém? Todo dia eu choro, todo dia eu vou diante de Deus, todo dia eu falo: Senhor, meu Deus, tem misericórdia. Todo dia eu vejo muitas vitórias da parte de Deus, mas eu vejo muita opressão, muita chateação. O mundo jaz do maligno, então minha vida ela não é fácil. As pessoas pensam que eu tenho vida fácil. Ah, o pastor Asseno tem esse bem, tem aquilo, pensa que eu vivo, que eu nado, né? Não, irmão, não sabe da minha dificuldade, não sabe o que eu passo, não sabe os dias que eu levanto para poder abrir covas, para plantar, amém? Não sabe os meus esforços. Amém? Morando longe de onde eu queria morar. Por ordem de Deus, Deus fala: não, vai para onde eu te mando. Parece que eu estou esquecido, né? Uma vez por semana que são os dias que eu vejo a comunidade cristã. Eu queria estar todo dia na casa do Senhor, mas eu estou uma vez por semana. Mas aqui em casa, Deus me fala: ajoelha, dobra o joelho, vai orar, em nome de Jesus. E aí eu tenho que acordar, às vezes, pela madrugada, 2, 3 horas da manhã, todo dia, pelo Espírito Santo, para dobrar o joelho e diante do Senhor e firmar a minha liderança no mundo espiritual. Isso é um esforço enorme e as pessoas não querem saber. As pessoas não querem saber. Amém? E aí no outro dia ainda levantar cedo para poder ir cuidar dos bichos. É gratificante? É. Amém? Morar aqui é bom demais. Mas quando eu chego de uma viagem aqui, que eu vou e tenho que voltar, aí eu tenho que dormir pelo menos 4, 5 horas, porque não é fácil. Então nada é fácil, mas chega-se o tempo em que você atravessa o Val do Jaboque, herda a terra e aí vai comer em uma terra que mana leite e mel, espiritualmente falando. Então, que Deus prepare essas viagens, amém? De lideranças, que Deus prepare esses retiros de liderança, que Deus nos prepare para o melhor desta terra, porque está vindo e as pessoas estão pensando que não está chegando. Mas quem tem olhos espirituais sabe que está chegando.
Mas eu também sei quem merece e quem não merece. Dentro da casa do Senhor eu sei. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, porque o Espírito de Deus está em mim. E se o Espírito de Deus está em mim, assim como ele falar, assim será na terra. Em nome de Jesus, porque Deus faz diferença entre quem serve e quem não serve, entre o vaso de honra e de desonra. Deus faz diferença. Isso está no livro de Romanos, em nome de Jesus, e Deus vela para cumprir a sua palavra. Graça e paz, que você seja um bom líder, que você não recue o cajado que Deus colocou em sua mão e que você entenda que dias melhores virão. A graça e a paz, meus amados. Graça e paz, em nome de Jesus.